Pessoal, revisão de incapacidades com cruzamento de dados pode cessar benefício. O INSS, a Justiça, está pressionando com relação às perícias. Existem procedimentos dentro do INSS que estão sendo implantados que você precisa saber. A revisão de benefícios por incapacidade pelo INSS tem dimensões, tá, grandes, com o uso intensivo aí de ferramentas digitais. Nós estamos na época digital, pessoal, e é intensiva, tá? Um cruzamento de dados que está acontecendo, que é uma prática que vem sendo reforçada pelo INSS com o avanço da digitalização e a implantação da inteligência artificial. Isso em todos os órgãos públicos, tá? Essa metodologia está permitindo detectar inconsistências nas informações fornecidas por segurados. Com isso, pode-se identificar irregularidades que podem resultar em cessação de benefício. Trata-se de uma medida na busca de equilibrar a necessidade de proteger os cofres públicos. Eu acho que a medida mais efetiva para proteger os cofres públicos é pararem de roubar. Essa corrupção maldita que existe nesse país. E hoje está em evidência, né? Com a preservação daqueles que realmente necessitam de assistência previdenciária. Como sempre, né? O INSS, nós vamos cortar aí quase todos os benefícios, porque nós só vamos deixar quem precisa. Só que quando vinha o pente fino, era um facão que não estava sendo ali feito, por exemplo, para separar o joio do trigo, né? As pessoas que realmente precisam, daqueles que podem retornar ao mercado de trabalho. Não, o interesse ali era dinheiro. Vocês se lembram muito bem que tinha metas em dinheiro a ser alcançada. A última era de 10 bilhões de reais. Não importa de quem vai cortar o benefício, se é de incapacitado, não é, se é de deficiente, não é. Tinha que alcançar a meta dos 10 bilhões. Quem tem memória curta não se lembra dessas coisas. Mas eu tenho uma boa memória, viu, pessoal? Os benefícios de incapacidade incluem auxílio de incapacidade temporária, que é o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade permanente. Para manter esses benefícios, o segurado tem que sempre comprovar periodicamente, né, que permanece em capacidade para o trabalho, mediante aí avaliações médicas. Agora, com a derrubada do veto, o que acontece? O cruzamento de dados, essa comprovação, não se limita mais às perícias médicas presenciais. O governo agora confronta as informações de diversas bases com movimentações bancárias, vínculos empregatícios ativos, declaração de imposto de renda, entre outros registros oficiais. Gozada que essa movimentação bancária, não existe mais sigilo bancário, não? Não existe mais sigilo fiscal. Qualquer um pode acessar lá, no caso, lá a tua declaração de imposto de renda, pode acessar a sua conta para saber as movimentações que tem. Que bacana que tá. Nós estamos caminhando para um lugar tão bacana, pessoal, aonde todos nós vamos ficar iguais. É aquele negócio assim, não vai ter rico nem pobre, vai todo mundo ficar na miséria mesmo. Se continuar aí dependendo dessa cambada de vagabundo que está no poder, é aí que vai. Eles vão estar no banquete, viajando, passeando, comendo do bom e do melhor, e o resto da sociedade não vai ter mais classe média, vamos ser todo mundo miserável, igual. Vocês sabem aonde que é o único lugar que o socialismo deu certo? Dentro da cadeia. Todo mundo veste a mesma roupa, todo mundo come igual, todo mundo tem os mesmos direitos. E ali deu certo, né? Ali não tem diferença. É assim que querem fazer com o nosso país, como já fizeram com outros aí, né? O gozado é que tem gente que fala tão bem do socialismo, isso e aquilo, e vai morrer lá nos Estados Unidos. Por que não fica aqui no SUS? Gozado isso. Gente que defende o socialismo, isso e aquilo, só que quando tira férias, vai pro capitalismo. A gente que defende o socialismo e anda de iPhone. Legal isso. Só um comentário, tá? Isso é só um comentário. Essa mudança representa um aumento do rigor da fiscalização. Por exemplo, se um beneficiário de incapacidade permanente, ele é identificado como sócio ativo de uma empresa, olha aí, derrubada do veto não impede isso não, tá? Ou se declara rendimentos como autônomo na Receita Federal. Isso pode indicar capacidade laboral. Nessas situações, o benefício pode ser suspenso ou cessado, ainda que o beneficiário não tenha sido chamado para perícia de pente fino. Olha aí, pessoal. O cruzamento de dados, portanto, atua como ferramenta complementar à avaliação médica tradicional, funcionando como um filtro prévio que pode indicar a necessidade de uma reavaliação. Eu sempre falo, a derrubada do veto pode não dar mais autonomia para o INSS
chamar para uma revisão da incapacidade. Mas a revisão documental está aí, ó, cruzamento de dados, mostrando para vocês. A base legal para esse tipo de revisão encontra respaldo na legislação previdenciária e em programas de auditoria do programa de revisão de benefícios de incapacidade. Isso foi criado em 2016 e reativado aí em diferentes momentos posteriores, tá? Esse programa autoriza o INSS a revisar benefícios concedidos há mais de 6 meses, sem data de cessação programada e sem perícia recente. A novidade é que agora existe uma triagem inicial que não depende apenas de passagem do tempo, mas também de análise cruzada com dados em tempo real. Olha aí que coisa, pessoal. A adoção das tecnologias para esses cruzamentos de dados inclui ferramentas de sistemas de informação de benefício, Sistema Nacional de Informação Social, que é o CNIS, a integração com bancos de dados da Receita Federal, Ministério do Trabalho, instituições financeiras. Com isso, torna-se possível verificar, por exemplo, se um beneficiário fez um saque vultuoso, movimentações atípicas, ou aparece, por exemplo, um contrato em carteira digital, olha aí, o que contradiz a alegação da incapacidade. E olha, eu posso garantir para vocês, se você entrar num negócio desse aí, for pego com dessas ações, atitudes, né? E mesmo que você vá na justiça, você não consegue o benefício de volta. Não consegue, tá? Para os segurados, essa nova realidade exige muita atenção na manutenção das concessões de benefício. Informações desatualizadas, omissões em declarações ou mesmo atividades informais podem ser consideradas como indício de fraude. Em muitos casos, o segurado sequer é comunicado antes da suspensão. Ele descobre ao tentar sacar o benefício e encontrar o pagamento bloqueado. Isso ocorre porque a análise ela pode levar à cessação automática, sendo responsabilidade do beneficiário recorrer e apresentar provas da continuidade da incapacidade. A jurisprudência brasileira também tem se manifestado com certa cautela sobre o uso exclusivo de dados cruzados para cancelar benefício. É uma atitude, você deve ser chamado se tem alguma coisa de errado. Eu não concordo com isso. O encerramento automático. Foi detectado alguma coisa de errado, você tem que ter direito à defesa. O INSS tem que te comunicar, compareça na agência, você vai comparecer, eles vão expor para você o que está lá acontecendo e você vai ter um período para se explicar. É que aqui no Brasil não tem mais isso, né? O imperador aí passa por cima da Constituição, proíbe você de falar com pessoas, proíbe até de falar com o filho, com a filha. Tem um jornalista que está na Espanha lá que cortaram, os filhos são de menor aqui no Brasil, ele recebia renda aqui no Brasil, cortaram a renda dele, deixou os filhos e a mulher sem renda, só para se vingar do cara. Hoje a justiça aqui no Brasil é feita dessa maneira. Então, tribunais reconhecem a importância do combate à fraude, mas também destacam que a simples inconsistência nos dados não pode substituir a perícia, especialmente no caso de benefício de incapacidade permanente. Por isso, o direito à ampla defesa e o contraditório deve ser garantido, e o beneficiário deve ter a oportunidade de apresentar laudos, agendar uma nova perícia que seja. Por outro lado, o uso de cruzamento também de dados também pode beneficiar o sistema num todo. Ao identificar casos que o beneficiário já está apto para o trabalho, os recursos previdenciários são liberados para atender novos segurados. Além disso, a prática contribui para aumentar a credibilidade do INSS. Ai meu Deus, os caras querem me fazer dar risada. Aumentar a credibilidade do INSS fazendo cruzamento de dados e reduzir os índices de judicialização. O INSS não suporta. Eles não suportam quando eles dão uma negativa no benefício, o segurado corre para a justiça. Eles querem o quê? Que você vá para o sofá da tua casa e ficar chorando lá. O impacto das revisões automáticas tem sido significativo e, de acordo com o Ministério da Previdência, milhares de benefícios por incapacidade têm sido cessados a cada mês com base em cruzamento de dados. Essa política integra, olha lá, o esforço do governo para sobrar mais dinheiro para eles meter a mão e enxugar a folha de pagamento, tá? Dentro de um contexto de ajuste fiscal, contenção de despesa pública. Por que não começa a contenção de despesa pública tirando o dinheiro desses artistas que são velhos, já não produzem mais nada, não fazem mais sucesso? A tal da Fafá de Belém lá ganhou 8 milhões de reais para fazer um show. Onde você já viu isso?
Isso aí não é ser artista, isso aí é viver da teta do governo. Que artista que é esse? Artista que não consegue fazer sozinho, sucesso sozinho, o governo tem que ficar. E ainda pegou 8 milhões de reais e ainda cobra uma bala ainda grande para quem vai assistir o show. Não pense que quem vai assistir é de graça, não. Não é não, viu? É o que eu falei em outro vídeo. Tem gente que eu não sei se achou ruim ou não, mas nós, todos nós, eu, todo pagador de imposto, nós somos tudo um bando de trouxa. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Cada vez mais eu me convenço que eu sou um dos maiores otários, junto com milhões aqui no Brasil, pagadores de impostos, porque a gente é trouxa, né? A gente trabalha, a gente rala, a gente se esforça, a gente deixa às vezes de fazer certas coisas por causa de falta de dinheiro, porque teve que pagar muito imposto, e gente aí que não faz nada e não merece nada, um bando de safado, de vagabundo sem vergonha, pega o nosso dinheiro e não é de 100, 200, não, é de milhões. Ai, ai, ai. Essa sistemática também leva a questões éticas e sociais, tá? Muitos beneficiários são pessoas de baixa renda, né, com pouca instrução, acesso limitado a recursos jurídicos, e o bloqueio do benefício significa perder o sustento imediato, olha lá, afetando famílias inteiras. Por isso, especialistas defendem que, diante de indícios de irregularidade, deve haver uma abordagem humanizada, transparente, na revisão de casos. Entidades representativas, aí, associações de sindicatos de aposentados, têm pressionado para ter critérios mais adequados para cessar o benefício. Não é assim. Tem que ampliar a comunicação através do aplicativo Meu INSS, entrar em contato com o segurado avisando, não é? Espera o dia do pagamento, o segurado chega lá no caixa, não tem dinheiro. Aí vai lá no INSS, tá bloqueado porque tá constando aqui que você tá movimentando quantias altas a sua conta bancária, ainda você tem que dar satisfação para os caras ainda. Se você vender um carro, uma casa, colocar o dinheiro na tua conta, pronto. Isso já mostra que você está trabalhando. É absurdo, fala a verdade. A orientação principal para quem recebe um benefício de incapacidade é manter todos os dados atualizados, pessoal. Endereço, e-mail, telefone, situação médica. É importante que todos os documentos comprovem a sua condição de saúde para evitar, atividades incompatíveis com alegações que não há incapacidade. Quando o benefício é cessado, o segurado ele pode recorrer, tanto administrativamente como judicialmente. Administrativamente é uma piada, tá? O negócio é ir para a justiça mesmo, tá? Não tem conversa não. E é isso, pessoal. Às vezes o gozado é que eles usam a inteligência artificial, esse cruzamento de dados, para você, segurado que ganha 1,5 conto, 2 mil reais por mês. Ele não usa cruzamento de dados para evitar que sindicato, que associação roube os aposentados por invalidez, aos outros aposentados, outros beneficiários do INSS, né? Não se desvio de dinheiro, né, do INSS, negócio de pagamento de empréstimo consignado, gente que não fez empréstimo, dinheiro desviado para outras pessoas, cruzamento de dados, né? O cartório tinha que estar, né, no meio disso. Teve um óbito, mas teve um monte de gente esses dias saiu aí, milhões de reais sendo pagos para pessoas que já morreram. Quer dizer, tem alguém dentro do INSS que lá no cartório consta que morreu, mas no INSS os caras dão a vida de novo. Até isso o INSS faz, ele ressuscita a pessoa. Lá no cartório está constando que a pessoa está morta, mas no INSS está constando que ele está recebendo, que ele está vivo e está recebendo benefício. Quer dizer, INSS é a ressurreição. Nós vamos ter que começar a falar aqui também, que ressuscita pessoas. Pois é, o que não se faz por dinheiro, né, meu amigo e minha amiga? Jesus já avisou lá atrás, nesse mundo aqui só terás aflição e dor, né? E anos depois, nós continuamos constatando isso, né? E essa gente pensa que não vai morrer, eles pensam que vai ser que nem os faraós lá do Egito, que eles vão pegar todo esse bando de dinheiro que eles roubam, de saúde, de merenda, de doentes, eles acham que eles vão levar com eles isso, que isso aí vai dar alguma garantia. Se eles soubessem o peso que isso vai trazer, as dores que isso ainda vai trazer ainda, mesmo depois de sair do corpo. É que, bom, mas isso é um assunto para um outro canal, tá certo? Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido, tá, a importância de ter conhecimento, de saber o que está acontecendo, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações,
que assim você não perde nenhum conteúdo. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre me incentivando a estar aqui todos os dias, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.